As abelhas estão sumindo e nós precisamos delas para sobreviver aqui na Terra. E sabe como é que a gente pode ajudar as abelhas? Plantando. Mas olha, tem que te dizer, não é qualquer planta não. Precisam ser as plantas corretas, que são úteis para alimentar os animais mais importantes do mundo, segundo a ONU, que são as abelhas. Por isso, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver as 10 plantas que você pode encontrar na floricultura perto da sua casa, que são as mais úteis para alimentar de fato, de verdade, com qualidade, as abelhas nativas sem ferrão e as outras abelhas que estão ocorrendo por perto de você. Mas antes de mais nada, roda a vinheta. Olha, e antes de eu te falar tudo o que eu aprendi sobre as plantas de floricultura que alimentam as abelhas, preciso te pedir uma coisa. Você que está acompanhando esse vídeo, já está inscrito no nosso canal? Se você ainda não tiver inscrito, se inscreva para continuar acompanhando cada vez mais vídeos como esse, porque eu só vou continuar produzindo conteúdos legais assim, se você estiver junto com a gente na nossa comunidade de abelhudos. Fechou? Tô esperando você se inscrever. Vai lá. E aí? Conseguiu se inscrever? 5 segundos é suficiente. Clicou no botãozinho vermelhinho? Ah, então pronto, a gente pode seguir pro nosso conteúdo de hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não são todas as flores que alimentam as abelhas. Existem plantas que, apesar de terem flores muito bonitas, muito vistosas, grandes flores coloridas, elas não são boas para a alimentação das abelhas. Como, por exemplo, o hibisco de jardim, que é essa plantinha que tá aparecendo para vocês aí na tela. É uma planta muito comum, usada como forração de jardins, usada como cercas vivas em jardins e que também tem uma flor muito bonita, a gente tem que concordar. Porém, nessas flores, apesar de muita gente acreditar que tem um pólen muito utilizado pelas abelhas, porque a quantidade desse pólen presente nas anteras do hibisco é muito grande, mas, de verdade, esse é um pólen que não tem a quantidade de vitaminas, aminoácidos e proteínas que as abelhas precisam para a alimentação das suas crias. Portanto, é uma planta que, apesar de ter muito pólen, flores muito bonitas, não é útil para as abelhas. Quer ver um outro exemplo? Essa plantinha que está aparecendo para você, o cambará. O cambará ou cambarazinho de jardim é uma planta muito utilizada em jardins e muito visitada por polinizadores, porém não são as abelhas os maiores polinizadores que visitam em maior quantidade o cambará, e sim as borboletas. E sabe por quê o cambará não é tão útil para alimentar as abelhas? Apesar de ter um néctar com boa concentração de açúcar, que se fosse fácil de acessar seria bom para alimentar as abelhas, o cambará ele tem flores tubulares bem extensas e abelhas que não têm a língua, a glossa que a gente chama cientificamente, muito grande, elas não conseguem acessar o nectar que fica na base dessa flor comprida e consequentemente não conseguem aproveitar o néctar. Mas é claro que não são todas as abelhas que não vão conseguir acessar o nectar do cambará, sendo útil para algumas espécies, mas não alimentando todas elas. Sabendo disso, eu quero apresentar aqui para você nesse vídeo as 10 melhores plantas de floricultura que você pode encontrar fácil aí na sua casa, que você vai plantar e realmente vai estar ajudando as abelhas da sua região. Bora lá? Preparou papel e caneta? Então vamos junto comigo. A primeira planta da nossa lista é o manjericão. Essa plantinha que está presente em muitos jardins e muitas hortas e canteiros por todo o Brasil. É uma planta de porte pequeno a médio, é um pequeno arbusto, uma planta herbácea, né? Depende muito do espaço que você oferece para ele crescer. Ele tem uma época de floração que vai normalmente de dezembro a fevereiro e oferece para as abelhas, tanto nativas quanto as abelhas exóticas com ferrão, o néctar como principal recurso, mas também pode oferecer um pólen de boa qualidade. Porém, as principais abelhas que visitam o manjericão, por conta de ter flores muito pequenininhas, são consequentemente abelhas de porte pequeno, como por exemplo a jataís, que são visitantes frequentes, as mirins, iraís e outras espécies de pequeno a médio porte, sendo restrito a abelhas pequenas. A próxima planta da nossa lista é o alecrim. O alecrim, assim como o manjericão, tem porte de pequeno a médio, podendo chegar a ser considerado um arbusto, atingindo até 1,5 metro de altura. A floração do alecrim, ela fica restrita entre a primavera e o verão, e ele oferece principalmente como recurso para as abelhas o néctar nas suas flores. Porém, assim como o manjericão também tem flores pequenas, restringindo o acesso a abelhas de pequeno a médio porte, como mirins, jataís e iraís. A próxima
próxima planta da nossa lista que você encontra com muita facilidade em floricultura de qualquer lugar do Brasil é o girassol. O girassol ele tem um porte de pequeno a médio, podendo crescer até 1 metro, 1,5 metro de altura. Porém, o período de floração dele é um pouquinho diferente das outras plantas. O girassol ele não vai ter uma floração perene. Ele é uma planta de ciclo rápido. Ou seja, você planta, em 2 meses ele flore, depois vai dar as sementes e por fim vai acabar morrendo. Portanto, você vai ter flores dos seus girassóis a partir de 2 meses após o período de germinação, ou seja, do plantio da sua semente. E o girassol, diferente das outras plantas, oferece néctar e pólen para a coleta de alimento das abelhas. E ele também tem capacidade de alimentar abelhas de grande porte, como as exóticas apis mellíferas, abelhas que têm ferrão, e também algumas abelhas do gênero Melípona, como essas que estão aqui atrás de mim, as urussus amarelas, mandaçaias, guaraipos, entre muitas outras espécies de abelhas nativas sem ferrão brasileiras. A próxima planta da nossa lista eu tenho certeza que você não vai encontrar com muita facilidade em floricultura, apesar de algumas terem. Porém, vai ser muito fácil de achar na rua da sua cidade, principalmente se você estiver no sul e sudeste do Brasil. Essa planta que eu tô falando, o cosmos. O cosmos é uma florzinha muito bonita, muito parecida com uma margarida, que, como eu disse, nasce espontaneamente em muitas cidades e estados brasileiros, porém está sendo cada vez mais utilizado como planta para ornamentação de jardins, de canteiros, de floreiras e, consequentemente, ele está sendo cada vez mais buscado por conta disso. O cosmos ele tem um porte relativamente pequeno, não crescendo muito e sendo fácil de plantar em qualquer lugar, canteiros, vasos, onde você tiver espaço com terra, o cosmos tem possibilidade de florescer, de crescer e de se desenvolver. E por falar em florescer, o período de florescimento do cosmos, assim como do girassol, é de 2 meses após o período do plantio, que se for feito em sementes demora um pouquinho mais, em estacas normalmente é um pouquinho mais rápido. E a floração do cosmos é uma floração perene, ou seja, enquanto você estiver replantando o cosmos no seu canteiro, você sempre terá flores para alimentar as suas abelhas. E pasmem, o cosmos oferece tanto néctar quanto pólen de altíssima qualidade e onde todas as abelhas podem aproveitar, inclusive as de grande porte. Então é uma planta muito boa para você ter por aí, para enfeitar o seu jardim, porque ficam canteiros lindos e alimentar muitas abelhas da sua região. Olha só. E a quinta planta da nossa lista, chegamos na metade da lista, é uma plantinha muito comum em todo o Brasil, que você encontra facilmente para plantar em hortas, a sálvia. A sálvia é uma planta de porte relativamente pequeno, não se desenvolvendo muito em questão de altura. Porém, ela tem flores que são muito atrativas para as abelhas, florescendo entre a primavera e outono e normalmente tendo uma intensa floração e uma floração bem perene durante esse período. O principal recurso que a sálvia oferece para as abelhas é o néctar e ela é normalmente visitada por abelhas de pequeno porte, como as mirins e as jataís. E a sexta planta da nossa lista é uma plantinha conhecida como malva. A malva, assim como a sálvia, tem porte pequeno, porém, diferente da outra plantinha que a gente acabou de falar, a malva tem uma floração perene, que perdura durante todo o ano se você for renovando as plantinhas, as malvas que você vai plantando no seu jardim. E a malva oferece tanto néctar quanto pólen para suas abelhas, e é visitada por abelhas de pequeno e médio porte e até mesmo por algumas abelhas de grande porte, dependendo da espécie de malva que você planta. Em geral, todas as espécies oferecem bons recursos para as abelhas, e você pode plantar em qualquer lugar, ou seja, é uma planta maravilhosa para você ajudar as abelhinhas da sua região. E a próxima plantinha é uma muito conhecida, inclusive para preparo de chás em todo o Brasil, a erva doce. A erva doce é uma planta de pequeno porte que tem uma floração muito visitada pelas abelhas. O seu período de floração normalmente se perdura por bastante tempo, mas ela inicia a floração após 2 meses do plantio, da germinação das sementes, tendo até que um ciclo considerado rápido para as plantas que alimentam as abelhas. E a erva doce, ela oferece principalmente o néctar como recurso alimentar para a coleta de alimento das nossas abelhas, porém um néctar de altíssima qualidade com muita concentração de açúcar, o que faz com que ela seja muito visitada pelas abelhas que conseguem coletar alimento nas suas flores, que são bem pequenas, ou seja, abelhas de pequeno até médio porte. A próxima planta da nossa lista é um pouquinho menos conhecida. Ela tem o nome popular de marianinha. É essa plantinha com flores laranjas que está aparecendo na tela para você. O porte dela é de pequena a média, ela é considerada também uma planta arbustiva e ela tem uma floração perene e intensa. Por ser uma planta de ciclo relativamente médio, ou seja, ela tem um tempo de vida mais longo, ela vai estar todo o período durante anos e anos florindo, se você mantiver uma poda adequada. E a floração dela oferece um néctar de muito boa qualidade para as abelhas. Por isso,
tenha canteiros de marianinha, cerca-vivas de marianinha e vai sempre podando, que você vai sempre tendo flores que vão oferecer bons recursos para suas abelhas e, é claro, vai ter sempre visita de abelhas no seu jardim, embelezando o seu dia, alegrando a sua vida e transformando a sua realidade. E as duas últimas plantas da nossa lista são plantas de hábito de crescimento liana, ou seja, são trepadeiras. A nona planta é o amor agarradinho, essa plantinha que tem flores rosas que está aparecendo para você na tela agora. O amor agarradinho é uma planta, como eu disse, de hábito trepadeiro, e a floração dele é uma floração perene, que dura por bastante tempo e é muito visitada pelas abelhas, porque a concentração de açúcar do amor agarradinho, ela chega próximo dos 30-35%, o que é grande concentração de açúcar quando comparado com outras plantas visitadas pelas abelhas. E isso faz com que o néctar dela seja muito mais aproveitado e com menos trabalho pelas colônias na hora de transformá-la em mel. Por isso é uma planta muito boa para você ter no seu jardim, porque além de ter canteiros muito bonitos, forração muito linda, ele oferece um ótimo recurso durante praticamente todo o ano para suas abelhas e é visitado por abelhas de pequeno, médio e até mesmo grande porte. E a última plantinha da nossa lista é uma muito conhecida, principalmente por quem é adepto às punks, as plantas alimentícias não convencionais, a Ora pronobis. A Ora pronobis, assim como a amor agarradinho, é uma planta de hábito de crescimento liana, ou seja, ela é uma trepadeira. É claro que existem outras espécies que têm outros hábitos de crescimento, mas a que a gente está falando é a Peresciaculeata, essa Ora pronobis que está aparecendo para você, que tem o miolo das flores mais alaranjados. Essa Ora pronobis aí, que tem um hábito relativamente trepadeira, é uma planta que vai ter um período de floração bem específico, que inicia a partir de janeiro e normalmente se perdura durante todo o verão e o outono, é claro, variando de região para região. E a Ora pronobis vai oferecer um néctar de altíssima qualidade para as abelhas e também um pólen de altíssima qualidade, ou seja, dois recursos mais importantes para uma colônia se manter viva, funcionando. A Ora pronobis tem altíssima qualidade. Por isso ela é muito visitada pelas abelhas, tanto de pequeno, quanto de médio, quanto de grande porte. E é uma planta fantástica para você ter aí, inclusive para incluir na sua alimentação. Todas as plantas que eu mencionei aqui são plantas fáceis de cultivar e que você pode manter em canteiros ou até mesmo em vasos, aí na sua casa, no seu apartamento, no jardim que você tem, mesmo que seja um espaço bem pequeno. E todas elas vão estar embelezando o seu jardim e, em conjunto com isso, oferecendo um alimento de boa qualidade para as abelhas nativas e as exóticas que podem visitar a sua casa, o seu apartamento ou o seu jardim em geral. E agora que você sabe disso, eu só tenho um pedido pra você: compartilhe esse vídeo. Se cada pessoa que assistir esse vídeo plantar pelo menos uma das plantas que a gente mencionou aqui, a gente já vai estar ajudando e muito as abelhas nativas do Brasil e também as outras abelhas que estão ajudando a polinização da nossa flora nativa, mantendo toda a nossa biodiversidade de pé e viva e, consequentemente, nós vivos aqui no nosso país e também no nosso planeta. Por isso, elas são os animais mais importantes do mundo e elas precisam da nossa ajuda. Por isso, eu conto com a sua ajuda também. Ah, e lembre-se de clicar no botãozinho vermelhinho de se inscrever que fica aqui embaixo, se você quiser acompanhar cada vez mais conteúdos bacanas e legais como esse que a gente trouxe hoje pra você aqui no canal Abelhando o Mundo Afora. Lembrando, eu tenho um convite pra te fazer na descrição. Clica no link que tá lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Principalmente porque é lá que eu vou te ensinar gratuitamente como você vai fazer para ter as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão. E além de um jardim muito bonito, pomares produtivos, colônias que produzem mel medicinal e nativo do Brasil pra você. Te espero por lá também. Grande abraço do maior abelhudo de todos e até mais. Fui!